casal tinha muitas dificuldades na vida, mas algo inesperado mudou tudo para melhor, porém o pior aconteceu em seguida. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Marcos acordava às 4h30 da manhã todos os dias, de segunda a sábado, para ir ao trabalho. Ele se arrumava com bastante pressa e mal tinha tempo para tomar seu café da manhã. Marcos não via sua filha, mas ele se despedia de sua esposa e de sua filha com um beijo nos seus rostos. Então ele ia para a parada de ônibus e o dia ainda nem tinha amanhecido direito. Este era apenas o começo de sua jornada matinal, e durante certas ocasiões Marcos já havia sido assaltado, deixado carteira em casa, perdido seu ônibus ou a chuva lhe atrapalhava. Dentro do ônibus, sempre lotado, Marcos não tinha onde sentar, e fazia seu trajeto para descer próximo ao metrô, para somente assim ir para o trabalho. No trabalho, Marcos trabalhava em um setor específico com vários outros funcionários. Ele já trabalhava ali há anos, mas nunca recebeu uma promoção e nem um aumento salarial, apenas o que o governo dá anualmente, e convenhamos, não dá para sustentar uma família de maneira digna. Como em todo local de trabalho, Marcos passava por várias coisas, boas e ruins, como inveja, puxão de tapetes de colegas, intrigas e fofocas. No fim do dia, a volta para casa era do mesmo jeito, só que ao contrário, metrô lotado, e caso ele perdesse o metrô, ele provavelmente perderia seu ônibus e chegaria tarde em casa. Na maioria das vezes, Marcos chegava e já encontrava sua filha dormindo, e apenas sua esposa acordada. Eles jantavam e iam dormir para começar tudo novamente. A esposa de Marcos se chamava Eduarda. Ela era uma esposa exemplar, além de uma mãe dedicada. Quando Marcos saía para trabalhar, Eduarda se levantava e ia cuidar dos seus afazeres de casa. Eduarda acordava sua filha, lhe preparava, dava seu café da manhã para levar ela para a escola. Quando voltava para casa, Eduarda fazia o almoço enquanto trabalhava em casa mesmo. Eduarda era costureira, e além disso, ela fazia marmitas para vender. A vida do casal era muito corrida e cheia de desafios diários, mas o casal tinha um ao outro para continuar firmes e fortes em seus objetivos. Antes de se conhecerem, Marcos tinha uma vida simples, mas tranquila, com poucas contas para pagar e uma liberdade maior. Seus pais aconselhavam que ele terminasse a faculdade para ter um futuro melhor na vida, e somente assim, pensar em constituir uma vida com uma família. Eduarda era filha de uma boa família, mas seus pais se afundaram em dívidas e não tiveram como arcar com a boa vida que eles levavam, então a família de Eduarda teve que mudar seu nível social e ir morar em uma área mais simples da cidade, para assim poderem se manter. E foi graças a este grande problema da família de Eduarda que ela conheceu Marcos. Na época, Marcos namorava outra moça, ela se chamava Mariana. Eles discutiam muito, pois Mariana era ciumenta e isso desgastou a relação dela com Marcos. Pois Marcos não podia nem ao menos falar com suas amigas, que Mariana não gostava e gerava uma grande confusão. Além disso, Marcos era fiel e amava Mariana, e ele tentou de tudo para manter seu relacionamento com a jovem, mas nada adiantou. Os três, Marcos, Mariana e Eduarda, estavam fazendo a mesma faculdade, mas naquele momento Marcos não tinha olhos para Eduarda, pois ele amava Mariana com todas as suas forças. Porém, certa vez, na saída da faculdade, Eduarda derrubou seu material, livros, cadernos e canetas se espalharam para todos os lados. Eduardo, por ser educado, apenas quis ajudar a moça, e o fez. Mariana estava um pouco longe e viu que seu namorado estava ajudando Eduarda. Ela apressou seu passo e foi em direção aos dois e perguntou se Marcos precisava ajudar Eduarda, pois ela tinha mãos para recolher suas coisas. Marcos não gostou da atitude egoísta de Mariana, e os dois começaram uma discussão ali mesmo. Eduarda ficou sem saber o que fazer, ela apenas pegou seu material sozinha e quis sair daquela situação desagradável, mas Mariana não deixou e disse que Eduarda provavelmente estava gostando de toda aquela confusão que havia sido gerada ali. E assim, Mariana puxou o braço de Eduarda com força, e Marcos não gostou disso e defendeu Eduarda de Mariana, e pediu para Mariana ir embora dali.
Mariana ficou incrédula com o pedido de Marcos e saiu dali com muita raiva. Marcos pediu desculpas a Eduarda, que apenas disse que gostaria de uma distância agradável dele, pois a última coisa que ela gostaria naquele momento de sua vida era um clima ruim no seu local de estudos, e ela foi embora também. Quando chegou em casa, Marcos estava muito chateado com Mariana e marcou um encontro com ela, pois aquilo havia sido a gota d'água para ele. Durante o encontro em uma praça, Marcos expôs toda a situação e disse que aquilo estava ficando insuportável. Mariana prometeu mudar, mas ela já havia prometido mudanças para ele inúmeras vezes. Assim, Marcos achou melhor terminar definitivamente o seu namoro de 5 anos. Mariana saiu dali chorando triste, mas ao mesmo tempo com muita raiva e foi embora. Marcos se sentiu muito mal com isso, mas ele tinha certeza que era o melhor para os dois. Alguns dias depois, na faculdade, Marcos encontrou Eduarda novamente, a moça ia escorregando e caindo da escada e ele a segurou pelo braço. Embora fossem apenas 3 degraus, ele impediu que a desastrada caísse. Eduarda agradeceu, mas disse que mesmo assim queria a distância dele e de sua namorada. Porém, Marcos disse que eles haviam terminado seu relacionamento há alguns dias. Além disso, fazia dias que Mariana não aparecia na faculdade, e Marcos soube que ela havia saído de lá. Eduarda ficou um pouco mais tranquila, mas disse que não desejava isso ao casal, e se sentiu culpada pelo término do namoro. Marcos confessou que aquele relacionamento já havia acabado há muito tempo, pois ele não podia nem fazer amizades que Mariana não gostava e fazia muita confusão. Mesmo assim, Eduarda perguntou se ele não gostaria de tomar um café com ela para desabafar, e Marcos aceitou com a sensação de que finalmente poderia fazer uma amizade. Eles conversaram bastante e viram no outro um amigo, mas com o passar do tempo a amizade foi ficando cada vez mais forte e eles perceberam isso. Ainda assim, eles resistiram, mas com alguns meses, após várias saídas e encontros, Marcos declarou que estava apaixonado por Eduarda. Eduarda também estava apaixonada por ele, mas tinha receio de Mariana voltar e ter problemas com ela, mas Mariana nunca mais voltou. Marcos e Eduarda começaram a namorar, ele terminou a faculdade, mas Eduarda engravidou dele e teve que dar uma pausa nos estudos. Eles tiveram sua filha, Jane, e Eduarda quis se dedicar totalmente à sua filhinha, enquanto Marcos trabalhava. A família de Eduarda não estava de acordo com ela não voltar para a faculdade, mas ela preferiu assim. Algum tempo depois, os pais de Eduarda faleceram em um infeliz acidente de carro, e Eduarda ficou desolada, e a volta para a faculdade começou a ficar cada vez mais difícil, pois além da perda dos pais, ela estava com uma filha bebê ainda. Marcos começou a se desdobrar para trabalhar, e assim os anos foram passando. O tempo passou, Jenny cresceu e já estava quase adolescente. Ela era uma garota esperta e dedicada nos estudos. Ela quase não via seu pai, pois quando ele saía para o trabalho ela estava dormindo ainda, e quando ele chegava, ela já havia ido dormir. A vida começou a ficar mais complicada para eles, as contas não paravam de chegar, e o casal que nunca havia discutido antes começou a brigar quase todos os dias. A filha dele se sentia culpada com tudo, mas Eduarda e Marcos sempre diziam que não era culpa dela. Porém, nada tirava isso da cabeça de Jane. Devido a isso, ela começou a fazer pequenos trabalhos de designer gráfico na internet, pois ela tinha um talento natural para isso. Desse modo, a jovem conseguia ajudar em algumas contas em casa. Mesmo não sendo suficiente, isso já havia feito seus pais pararem de discutir diariamente por dinheiro. Em um dia de folga, Marcos decidiu procurar uma nova oportunidade de emprego para tentar uma vida melhor para sua família, e ele achou uma maravilhosa oferta nos classificados. Eduarda ficou muito feliz por seu marido, mas ele não demonstrou se importar muito com a felicidade de sua esposa, e Eduarda sentiu isso da parte dele, e uma nova discussão havia começado. Jane não sabia mais o que fazer para que tudo aquilo acabasse. Ela só desejava crescer e sair de casa para viver sua vida. Então, durante a discussão, Marcos falou que se não tivesse conhecido Eduarda, a vida dos dois estaria melhor. Jane ouviu aquilo e falou que então que seu pai a culpava por tudo.
Eduarda ficou muito triste e chorou com aquilo, e Marcos notou que falou algo desnecessário para sua família no calor da discussão. Como que lhe disse não tinha tanto conserto, ele apenas se preparou para ir à entrevista de emprego. Quando chegou ao local ele foi bem recebido e foi fazendo todos os testes e provas, pois era uma grande empresa, e ele foi aprovado em todos os testes. A etapa final era a entrevista com o presidente da empresa, então ele era um dos 2 candidatos para ser entrevistado por ela. O primeiro candidato à vaga entrou confiante e desdenhou Marcos. A entrevista demorou quase 90 minutos, mas Marcos aguardou pacientemente. O outro homem saiu da sala confiante e disse para Marcos: "Boa sorte, pois você vai precisar contra mim." Marcos ficou acuado, mas disse a si mesmo que tinha que dar seu máximo nesta etapa final da entrevista, pois seria um modo de pedir desculpas à sua família. Então, ele foi chamado pela secretária da presidente da empresa para ir à sala dela. Quando entrou na sala, Marcos ficou surpreso, pois a presidente da empresa era Mariana, sua ex-namorada do passado. Mariana viu ele e sorriu. "Seja bem-vindo, Marcos. Eu estava esperando ansiosa por você. A propósito, é um imenso prazer rever você. Que saudades", disse Mariana. Marcos ficou sem saber o que fazer, mas ficou muito feliz em rever Mariana. Então, antes de qualquer coisa, o profissionalismo de Mariana foi posto em primeiro lugar. Ela deixou claro a ele que não sairia do seu papel de chefe daquela empresa por ninguém, nem mesmo por ele, e sorriu. Então, Marcos foi muito bem na entrevista de emprego e Mariana disse que ele estava contratado. Ela mostrou a ele suas notas e as respostas corretas em todos os testes, para que ela não pensasse que ele estava movendo alguns pauzinhos por ele. Então, Marcos seria contratado para um grande cargo na empresa. O olhar de Mariana era diferente. Em 12 anos ela mudou muito e tratava a todos com muito respeito ali dentro. O tratamento com Marcos não seria diferente. Quando chegou em casa, Marcos ia contar a boa notícia para Eduarda e Jane, mas ele viu algo que partiu seu coração. As duas haviam ido embora de casa. Em um bilhete que ele achou em cima da mesa, Eduarda dizia que elas foram para um pequeno quartinho e deixou o endereço. Marcos não conseguia acreditar no que ele havia feito e foi atrás de seu grande amor e de sua filha. Quando chegou no endereço, Marcos se desculpou por tudo que fez e contou a novidade de que tinha sido contratado e que ele teria que permanecer na empresa por no mínimo 5 anos. Mãe e filha ficaram muito felizes, e Marcos lhes pediu perdão por tudo, e elas lhe deram uma segunda chance. Porém, Marcos não contou quem era seu chefe, pois ele não queria mais problemas com sua esposa. Assim, Eduarda e Jane voltaram para casa, e o tempo foi passando. Marcos estava conseguindo esconder bem quem era seu chefe, e Mariana não tinha olhares diferentes para Marcos, pois era apenas um relacionamento de chefe e colaborador. Mas a vida tem suas surpresas, e certa vez haveria um almoço de negócios com fornecedores, e tanto Mariana, a presidente da empresa, como a secretária dela e Marcos deveriam ir. Porém, os fornecedores não conseguiram ir devido a um problema com o transporte, mas Marcos, Mariana e a secretária já estavam lá. Então, a secretária de Mariana foi para fora do restaurante tentar resolver este impasse por telefone mesmo e remarcar o almoço. Devido a isso, Mariana e Marcos ficaram sozinhos na mesa. Mariana tinha se tornado uma mulher muito educada e gentil. Ela tinha se casado e era mãe de 2 filhos, mas seu marido infelizmente se apaixonou por outra mulher, e Mariana entendeu que a vida é assim e se tornaram grandes amigos. Marcos ficou maravilhado com a nova Mariana que ele estava conhecendo ali. Marcos contou que quando Mariana foi embora, ele e Eduarda se apaixonaram, se casaram e tiveram uma linda filha. Incrivelmente Mariana ficou tão contente por Marcos que perguntou quando poderia conhecer sua família, e ele disse que em breve. Então, os dois continuaram conversando que nem perceberam o tempo passar, e quando se deram por conta, o restaurante já estava perto de fechar. Em seu celular havia várias ligações de Eduarda preocupada com seu marido, e Mariana se desculpou por isso com ele, se despediu e foi embora. Assim que chegou em casa, Marcos se desculpou com sua esposa e decidiu contar a verdade para ela. Eduarda ficou triste por ele esconder isso por tanto tempo dela,
pois eles nunca tiveram segredos entre si. Mas desta vez Marcos preferiu guardar isso dela, e na mente de Eduarda, se ele escondeu isso dela foi por algum motivo a mais. Porém, Marcos disse que não havia a mínima possibilidade de haver nada entre ele e Mariana, pois ela estava muito mudada da jovem que ela havia sido um dia. E esta informação fez Eduarda ficar ainda mais desconfiada, pois o modo de falar de Marcos era diferente, com um brilho no olhar, mas Eduarda disse que estava tudo bem. No dia seguinte, quando Marcos saiu para o trabalho, Jane foi conversar com sua mãe, pois ela ouviu a conversa dos dois e pediu à mãe para dar um crédito de confiança a Marcos, pois já haviam passado anos e para Jane ele parecia bem sincero nas palavras. Ele apenas não tinha contado por medo da reação de Eduarda. Então ela decidiu acreditar em sua filha e deixar de bobagens, pois se fosse para acontecer não haveria nada que ela pudesse fazer. Então, mais reuniões de negócios aconteceram nos meses seguintes, mas tanto Marcos como Mariana apenas conversaram como amigos. Porém, Marcos começou a sentir algo por Mariana, e aquilo o incomodava demais, pois Mariana não demonstrava nada além de amizade para ele. Um dia, Mariana chamou Marcos para almoçarem, pois ela não queria ir sozinha, e ele aceitou. Como ele estava com sua chefe, eles almoçaram e conversaram muito sobre o passado, suas vidas e seus casamentos. Marcos contou seus problemas para Mariana e ela falou de si para ele. Mariana contou sobre todos os seus 12 anos longe dela. Ela tinha repensado seu modo de ser, suas atitudes com ele como perdeu alguém tão especial como ele por ciúmes. Após o almoço, Mariana o chamou para sair e passear um pouco em um shopping que havia ali perto, apenas como bons amigos. Marcos aceitou e eles saíram juntos. Eles se divertiram mais ainda, mas não era a intenção de Mariana nada além de uma amizade. Porém, eles foram assistir a um filme no cinema, nada demais até então, mas durante o filme, enquanto conversavam, Marcos beijou sua ex-namorada. Ela se afastou dele e perguntou por que daquilo, e Marcos se desculpou, mas Mariana o puxou e o beijou novamente. Em seguida, eles se desculparam e disseram que havia sido apenas o calor do momento. Quando deram por si, era tarde novamente e Marcos foi para casa. Quando chegou, Eduarda estava esperando por ele e perguntou como havia sido seu dia. Marcos ficou triste e confessou o que havia acontecido, pois na relação deles não havia segredos. Mariana baixou sua cabeça e perguntou o que ele havia sentido, e ele disse que foi apenas um momento. Mariana saiu triste e foi para seu quarto e Marcos dormiu no sofá. No dia seguinte, Marcos não queria ir ao trabalho, mas Eduardo exigiu que ele fosse e que a vida tinha de seguir. Assim que chegou no trabalho, Mariana o chamou à sua sala e ela se desculpou com ele pelo ocorrido e disse que não se repetiria. Porém, os dois olharam fundo nos olhos, e Mariana disse que só aconteceria algo se Eduarda soubesse, pois ela não queria machucar a moça daquela forma. No fim do dia, Marcos chegou em casa e ficou olhando para sua esposa, companheira fiel que esteve ao seu lado por todos estes anos, e batalhou ao lado dele. Então, ele decidiu esquecer toda aquela história. Por meses, ele trabalhou de forma profissional e Mariana também, pois ninguém tocava naquele assunto, mas as reuniões de negócios ocorriam de qualquer forma, pois fazia parte do trabalho deles. Marcos sentia algo por Mariana, mas sentia algo por Eduarda e ele não sabia o que fazer. Então, ele tomou uma decisão, ele iria se demitir para que tudo ficasse no equilíbrio perfeito, e ele foi falar com Mariana de sua demissão. Assim que ele entrou na sala dela para falar sobre o assunto, Mariana estava em lágrimas, pois seu filho mais velho tinha se acidentado e estava hospitalizado, e ele foi com ela para o hospital. Marcos avisou a Eduarda que o apoiou nisso. Assim que chegou no hospital, Marcos viu algo que o assombrou. O filho de Mariana era a cara dele. O jovem estava em recuperação, pois havia sido apenas um susto, então Mariana lhe contou seu maior segredo. Quando Mariana e Marcos acabaram seu relacionamento no passado, ela estava grávida dele, mas ela não sabia, então quando ela foi embora para recomeçar uma nova vida, ela conheceu seu ex-marido, mas eles começaram a ver que ela estava grávida. Porém,
Como seu ex-marido era perdidamente apaixonado por Mariana, ele quis adotar e criar o garoto como seu filho. Para Mariana isso foi uma grande prova de amor da parte de Caleb. Assim, eles se mantiveram casados por anos, até que o amor virou amizade e os dois se divorciaram. Porém, Mariana queria deixar o passado para trás e seguir com sua vida, até que o destino juntou eles novamente naquela empresa. Mesmo assim, ela escondeu este segredo. O nome do garoto era Gilson. Ele tinha 13 anos, apenas um ano mais velho do que Jane, e Marcos queria saber mais sobre seu filho, e ele ficou tão empolgado que não se tocou que teria que explicar este fato para Eduarda e Jane. Assim que o garoto acordou, Mariana pediu para que Marcos apenas falasse com ele quando ele estivesse totalmente recuperado, e Marcos concordou, e assim ele lembrou que teria que explicar tudo aquilo para Eduarda. Então, ele foi para casa pensando no que falar, e quando chegou em casa, Eduarda estava preocupada com ele e com o filho de Mariana, e perguntou como estavam mãe e filho. Marcos disse que estava tudo bem e que tinha algo para contar para ela. Porém, Eduarda disse que já sabia de tudo, pois há um tempo Mariana havia procurado por ela, enquanto Marcos estava no trabalho. As duas mulheres conversaram bastante naquele dia. Mariana pediu perdão a Eduarda por tudo, pois ela era uma jovem mulher inconsequente e ciumenta. Mariana também pediu perdão pelo beijo que ocorreu entre ela e Marcos. Ela explicou a Eduarda que realmente não tinha nada com que ela se preocupasse, pois o beijo revelou que ele era apenas um amigo para ela e nada mais. Eduarda contou que na hora ficou triste, mas compreendeu Mariana, então Mariana confessou que teve um filho de Marcos, mas que foi antes de tudo e que não queria exigir nada dele. Por ela, Gilson nem saberia da existência de Marcos, mas um dia ela e seu ex-marido contaram ao garoto, que ficou ansioso para um dia conhecer ele. Agora Gilson tinha uma outra irmã e um pai que ele adoraria conhecer. Desse modo, Eduarda deu seu perdão ao seu marido e não exigiu nada dele. Além disso, Mariana disse que não queria problemas e que sairia da vida do casal novamente, mas Eduarda proibiu ela de fazer isso, pois o filho deles precisava conviver com o pai e com a irmã. As duas saíram escondidas para se tornarem amigas e isso aconteceu. Por isso Eduarda estava mais calma quanto a Mariana ser a chefe dele. Marcos ficou surpreso e abraçou sua esposa e agradeceu a ela por amar-lhe tanto assim na vida. Então, Gilson se recuperou totalmente e ele e seu pai se conheceram de uma forma adequada. Pai e filho saíram e se divertiram muito, além de conversarem bastante sobre a vida. Com o tempo, Marcos saiu com Jane e Gilson juntos, e os dois irmãos ficaram amigos também. O tempo passou e a outra filha de Mariana saiu com seu irmão e Jane para se conhecerem e foi uma tarde divertida para eles. Mariana conheceu outro homem por quem se apaixonou e se casou. Eduarda e Marcos acertaram todos os seus problemas e voltaram a ser o casal feliz que sempre foram, além de construírem uma bela amizade com Mariana. Os filhos de Marcos e a filha de Mariana ficaram cada vez mais amigos. Além disso, Eduarda e Mariana se tornaram melhores amigas e confidentes. Marcos aprendeu que a vida tem suas dificuldades, mas que conversando e sendo verdadeiro tudo pode se resolver da melhor forma possível para todos. Além disso, o tempo é o senhor da razão e cura todos os problemas do passado. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.